Bora de novamente, é isso aí. Para a gente abrir a conversa, vou jogar o texto bíblico na tela, que não veio, daqui a pouco ele aparece, deixa eu ver. Apareceu! Olha lá. Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Olha, você que está desembarcando agora e não sabe, nós estamos falando sobre cristianologia. O quê? Cristianologia. O jeito cristão que um discípulo de Jesus deve ter, características, como é que a gente vive. E olha, nada melhor do que observar um texto como esse, que é o Sermão do Monte, uma cartilha sobre a vida de alguém que se diz discípulo de Jesus. E são colocações aparentemente simples, seja manso, seja pacificador, seja assim, pense assim, bem-aventurados, felizes, mas que tem um peso para a vida da gente impressionante. São coisas simples de se falar, mas desafiadoras demais para se viver. É o caso dessa colocação que Jesus faz no versículo 8, que está aí na tua tela. Bem-aventurados, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é que a gente pode pensar sobre isso? Bom, a primeira coisa importante é lembrar que a ênfase aqui não é de uma purificação cerimonial, religiosa ou moral. Calma lá, você que pensa que Jesus está falando sobre isso. Porque se há uma coisa que Jesus vai na contramão, é dessa situação ligada à aparência. Por exemplo, você vai encontrar nos evangelhos situações onde Jesus se contrapõe a isso. Situações em que ele vai comer sem se purificar cerimonialmente. E os líderes religiosos ficam doidos. Como assim? O senhor não se purificou, o senhor não se lavou. Isso acontece na casa de um fariseu. E logo depois uma mulher vem e lava os pés de Jesus e seca os seus pés com os seus próprios cabelos, aquela coisa toda, né? É muito interessante isso, como Jesus se contrapõe a esse sistema que valoriza a aparência. Porque Israel, gente, perdeu a sua referência sobre o valor verdadeiro da lei durante principalmente o período intertestamentário. Sim, a lei foi dada a Deus para Moisés lá atrás, né? Lembra? O povo sai do Egito como povo de Israel, começam a andar como povo de Israel no deserto, logo depois começam a falar bobagem, a pecar. Deus quer levá-los a uma terra que é a terra prometida, mas eles se tornam incrédulos e isso posterga esse projeto divino, digamos assim, 40 anos, por conta da rebeldia do coração do povo. Nesse movimento todo, Deus vai ensinando o povo, olha, vocês precisam se relacionar comigo assim, porque não percamos nunca de vista que há a relação de um Deus plenamente santo com um povo complicado e corrompido. E olha que coisa linda, esse Deus plenamente santo não descarta o povo pecador, corrompido pelo pecado. Não, ele apresenta a eles processos de relacionamento, digamos assim, maneiras para o povo se relacionar com Deus. Aí acontece o quê? É a lei, é por isso que a lei é dada, para que esse movimento de proximidade, de relacionamento entre um povo pecador e um Deus santo aconteça. Só isso. Essa é a leitura que nós devemos ver. E Deus, na própria lei, expressa seu coração, a sua preocupação com o povo, a sua preocupação com a saúde do povo. Por que Deus diz que não é para comer carne de animais imundos? Peraí, gente, onde é que eles estavam? Eles estavam no deserto. Há um processo de preocupação de Deus com o povo também. Lembrou? Entendeu isso? Importante. Por que sempre se purificar
porque essa relação exterior significava algo que tinha que acontecer no coração. Naquele momento, lá da lei, lá de Moisés, lá de Levítico, lá de Êxodo, Deuteronômio, isso acontece exteriormente, mas sinaliza já o que tem que acontecer no coração e o que acontece hoje com a gente, já que somos templo vivo do Espírito Santo. É assim que a gente lê essas leis que todo mundo fica, mas como é que pode? Tão pesado essas leis, tão morais essas leis. É só um caminho de relacionamento entre Deus e o homem. Ponto. Então Jesus, ele vem para esclarecer, eu até diria resgatar o que Israel perde. Porque é isso, processo, corrupção. Depois você tem o Velho Testamento inteiro, como um gráfico dos bitcoins, sabe? Né? Momentos em que Israel está bem, momentos em que Israel está cheio de idolatria, é uma guerra. Mas chega Jesus e ele vem então resgatar o coração de Deus na lei. Por isso que tem coisas que ele não faz. Eu não vou me purificar. Eu não vou. Porque eu sou puro. E a pureza não está em lavar as mãos, a pureza está em ser alguém diferente interiormente. E aqui ele exalta isso. Bem-aventurados os limpos de aparência? Não. Bem-aventurados os santarrões? Não. Bem-aventurados aqueles que colocam certos tipos de roupa? Não. Bem-aventurados aqueles que não usam brinco e não fazem tatuagem? Não. Bem-aventurados aqueles que têm eloquência para falar o texto bíblico para as pessoas? Não. Bem-aventurados os limpos de coração. Esses vão encontrar a Deus. É mais uma afirmação sobre aquilo que o Evangelho tanto nos aborda. Interioridade, coração, transformação interior, modificação de perspectiva, leitura das coisas a partir de um coração voltado a Deus. Então Jesus mais uma vez está desmontando aquela ideia de aparência e está deixando claro, é o coração, é o coração, é o coração. Aquele que é íntegro no coração. Não está dizendo que é aquele que faz tudo certo. Porque se fosse assim, ninguém seria aprovado por Deus. Porque ninguém faz tudo certo. Quando você pensa nisso, você pensa em alguns ícones do texto bíblico, né? Vou me lembrar de um aqui que é muito clássico para essa conversa. Davi. Você sabe que Davi, ele, lá em 1 Samuel 11 e 12, nós vamos encontrar Davi, primeiro e segundo. Agora depois você vê aí. Você vai encontrar Davi pecando. Aquele pecado lá com Batseba. O rei que não sai para a guerra, fica no palácio, olha, cobiça, deseja Batseba. E a partir disso, esse desejo toma conta do quê? Do coração de Davi. E ele faz um plano que eu chamaria de perverso. Ele dá um jeito de colocar o marido de Batseba na frente da batalha para que aquele homem morresse e ele ficasse com a sua mulher. Isso é perverso demais, né, gente? Isso é maldoso demais. É esse que é Davi, pilantra. Mandou matar para ficar com a mulher do outro, adulterou. Pilantra mesmo. Não é interessante que esse homem é chamado de homem segundo o coração de Deus no Novo Testamento? Por quê? Por causa da sua integridade de coração. Mas ele fez. Todos nós fazemos. Todos nós erramos. Agora, o importante é perceber, inclusive, a reação de Davi. Isso é lindo de ver. Quando Natã, o profeta, vai falar com Davi, ele num primeiro momento se esconde. Ele nem percebe que Natã está falando sobre ele. Leia esse texto depois lá em Samuel.
E quando ele percebe que é sobre ele, porque Natan diz para ele, você fez assim, você pegou a ovelhinha, você tem um harém, você pegou uma mulher, trouxe para o seu harém, estuprou essa mulher porque ela não queria ficar com você, é o peso do rei falando para uma mulher ser sua, você vai sofrer as consequências. E ele sofre. O filho dessa relação morre, mas o processo é lindo. Davi fica doloroso, machucado, entristecido, há um arrependimento genuíno. Ele escreve o Salmo 51. Leia lá o Salmo 51, é o choro de um homem arrependido. E segue a vida, ele sofre as consequências, coisa que a gente não pode desprezar. Mesmo os limpos de coração sofrem as consequências dos seus erros, mas não deixam de ser limpos de coração por errarem, mas deixam de ser limpos de coração caso o coração se corrompa, caso a integridade do coração se perca. É aquele que não tem dividido o seu coração em interesses secundários, é aquele que tem uma interioridade que é vista na exterioridade. O coração se reflete no que se faz, o coração se apresenta nas decisões, nas escolhas. Mas aquele que tem o coração dividido pode ter uma aparência santa, bonita, eloquente, para ganhar elogios, mas o coração não é aquilo e uma hora essa máscara cai. É a transformação do coração. Você lembra o que diz Provérbios 4:23? Sobre tudo que se deve guardar, irmão, sobre tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se é puro de coração, esse é o desejo da gente. Somos gente que deseja ser purificada de coração. Não estou te perguntando se você é perfeito, que essa seria uma pergunta vazia, sem sentido. Estou perguntando segundo a própria conversa que a gente tem aqui. Há um desejo nosso de termos um coração íntegro diante de Deus? Então a gente se torna bem-aventurado assim. Por quê? Porque o nosso coração é perigoso. Por que o Provérbios manda, por que Salomão no Provérbios manda a gente guardar o coração? Porque Jeremias já falou, Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem vai conhecê-lo? Então, diante dessa realidade, guardemos o nosso coração, porque nós veremos a Deus. Deus, eu posso dizer, creio eu, que se mostra, que se revela aos íntegros de coração que querem conhecê-lo e caminharem com ele, terem uma relação com ele. Então bora lá, gente. Vamos purificar os nossos pensamentos e corações, porque somos bem-aventurados quando vivemos isso. Esse é o nosso Novamente de hoje. Bora lá.